Sim, 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 alô, alô, que história espetacular. Você fez muito bem de ter vindo aqui para o nosso canal. Você gosta das histórias que mexem realmente com emoção, com o coração? Então você está no canal certo. Essa é espetacular e você não vai perder. Antes de apresentá-la, eu quero fazer pedido especial. Se inscreva aqui no canal, acione o seu sininho, para nós é muito importante, tá? Essa interatividade sua conosco a partir da inscrição e de acionar o sininho. E mais um pedido, seja membro do nosso canal. Por favor, seja bem-vinda, bem-vindo. Vai ser muito importante que você se inscreva. Às vezes a pessoa fala assim, mas será, Paulinho, que eu preciso mesmo ser membro do seu canal? Lógico. Se você não gosta tanto, não precisa. Mas se você gosta muito e quer apoiar o nosso canal, seja. Tem um custo simbólico sim por mês, R$ 7,90. O YouTube faz isso e o YouTube gosta que o canal tenha bastante pessoa que opte em ser membro. Por que o YouTube gosta? Porque demonstra para o YouTube, para exatamente o algoritmo YouTube, que o canal é querido, é amado, é considerado, é importante. Não é um canal a mais, é um canal de verdade, né? Não é só mais um canal, é um canal de verdade que as pessoas interagem e fazem questão de assinar por ele. Então, se você faz questão de assinar por mim, de ser minha amiga, eu quero que você, abaixo do vídeo, faça a tua opção agora em ser membro aqui do canal. Venha, pode ser ouro, pode ser diamante. Você pode ser ouro ou pode ser diamante, mas o que eu quero é que você seja membro. Ô Paulinho, e esse telefone que fica assim, bem ao lado esquerdo da capinha do vídeo? A capinha do vídeo é a thumbnail. O que é esse telefone? É o nosso WhatsApp. E através dele você pode mandar a tua opinião, gravar a tua opinião, mandar o teu recado. Através dele você pode até contar a sua história e a gente transcreve aqui com todo carinho. Ah, e esse número também de telefone é o número de Pix aqui do canal. Se você quiser apoiar o canal, você pode mandar um Pix por ali. Perfeito? Isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje é simplesmente de arrebentar. Você vai amar. E já começou. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sou a dona Salomé, a SS Salomé da Silva. Ou como dizia minha família que eu quero apresentar para vocês hoje, Salomé da Silva. E por mais, sabe, Paulinho, que a minha vida tenha sido cheia de altos e baixos, como é para todo mundo que nasce com a pele marcada pelo sol e pela luta, eu carrego comigo uma história antiga. Uma história que me foi passada como se fosse uma relíquia. Não é uma relíquia de ouro e nem de prata, mas uma relíquia de sangue, de dor e de resistência. Essa história, lógico, começou muito antes da minha pessoa. E começou com uma menina chamada Abigail, Dona Abigail, minha bisavó. Sim, é dela que eu quero falar. Eu, desde que sou menina, que eu ouvia os contos de minha avó Clotilde, que era filha da minha bisa, filha da bisa Abigail. E eu ficava impressionada com as histórias da bisa Abigail. Era só a minha avó começar, a avó Clotilde, contando da sua mãe Abigail, era só ela começar
que tudo em casa silenciava. Não, a avó Clotilde tinha uma fala mansa, sossegada. Falava até baixinho, mas é impressionante como todo mundo ficava em silêncio, como todo mundo silenciava. Ela não precisava levantar a voz em nenhum momento, em nenhum instante, porque todo mundo estava ligado e prestando atenção. Bastava ela dizer: hoje eu vou contar sobre a bisa de vocês, minha mãe, a dona Abigail. Ei, dona Abigail. Na hora, eu corria, eu queria ser a primeira sentada ali no chão, com a perninha cruzada, o coração quieto, a alma acesa. Eu queria prestar atenção em tudo que dissesse a avó Clotilde sobre Abigail. Os outros netos da avó Clotilde também a mesma coisa. É como eu disse, ninguém causava qualquer tipo de outro som para que se resplandecesse na sala a voz da avó Clotilde. Dizia a vovó Clotilde que a minha bisa Abigail nasceu livre, ali para as bandas do Vale do Paraíba. Nasceu numa comunidade de negros que vivia à margem das matas, fugidos ou nascidos livres de pais que escaparam da escravidão. Mas eram tempos perigosos aqueles. Eram tempos perigosíssimos. Porque mesmo depois do tráfico africano ter sido proibido por lei, os senhores da terra, seus capangas, pegavam ainda o negro no laço. E pegavam no laço qualquer criança ou jovem negro que estivesse solto por ali. Eu não sei se as pessoas já foram a Campos do Jordão, as que estão ouvindo. Quando forem a Campos do Jordão, procurem lá a gruta dos escravos, a gruta dos negros, dos escravos. Muitos fugiam para essa gruta. O Vale do Paraíba inteiro sabe disso. E até hoje, quem visitar Campos do Jordão pode fazer essa visita à Gruta dos Negros, à Gruta dos Escravos. A Gruta do Negro. Era tarde de verão, o sol ainda alto, quando isso aconteceu com a minha bisa Abigail. Porque hoje eu tô contando da bisa. E essa história deixava tudo que era bisneto fascinado, de olhos grudados na avó Clotilde quando ela falava. Era tarde de verão, o sol ainda harto, quando 3 homens montados chegaram. Era gente paga pelo coroné, homem de posse que morava, o pessoal dizia ali, naquela região. E queria braço novo para lavoura de café. O povo da comunidade já sabia do perigo, dos riscos, e vivia em constante vigia. Mas naquele dia, o destino foi mais rápido do que o alerta. E a minha mãe, a bisa dos 6, Abigail, só tinha 8 anos só. 8 anos. Tava brincando de roda com as outras meninas, cantando uma música na língua africana, a língua deles. Cabelo trançado, tava descalça. Ia calçar o quê também, né? Riso leve. A mãe dela, a mãe da minha mãe, a mãe dela, chamada de Nangola, tava lavando roupa num rio ali perto, era um ribeirão ali perto. E de repente o silêncio da mata foi rasgado por um grito: corre, Abigail! Corre, Abigail! Corre, Abigail!
Angola. A mãe de minha mãe, gritando: corre, Abigail! Corre! Mas foi tarde demais. O laço já tinha voado no ar e enrolado no corpo da menina, ela tombou no chão de terra duro com um baque surdo. Abigail chorava, gritava, se debatia. A mãe dela, na Angola, correu feito bicho ferido, tentou agarrar a filha, mas foi empurrada com violência por aqueles capanga. Um dos homens bateu com o cabo de um rei ou da espingarda na cabeça dela, ela caiu. A mãe de minha mãe caiu sangrando, desacordada. Ninguém da comunidade conseguiu impedir. Era o medo, o trauma, a certeza de que enfrentar o homem branco armado era a sentença de morte. E foi aí que Abigail foi levada. Foi levada a cavalo, amarrada com corda bruta, sem saber nem pra onde tava indo. 3 dias batido de viagem. Foi longe. Foi longe. Saíram aquilo da banda do Vale do Paraíba pra região do interior, pras bandas de São Paulo. Ela só escutava choro, poeira da estrada, até que chegaram numa fazenda imensa, onde o verde dos cafezais parecia não ter fim. Lá, o dono era o tal de Coronel Vicente, um homem rico, velho de guerra, que achava que a vida dos outros cabia na palma da mão dele. Quando Abigail desceu do cavalo, sujo, quer dizer, ela estava suja. Quando ela desceu do cavalo, ela suja, o joelho ralado, os cotovelos ralados. O coronel olhou e falou pro capataz: canela fina. Essa é boa de trabalho. Canela fina. Isso aqui vale ouro. Essa neguinha aqui, essa aqui vai trabalhar muito pra nós. Vai, põe já no serviço pra aprender, vai. Ela tava muito pequena pro cabo da enxada, mas o coronel tinha olhado nas canelas finas dela. Se não aprender no ensinamento, aprende no rei, tá? Foi o que escutou a minha mãe Abigail. E foi desse jeito que a avó Abisa dos 6, minha mãe, foi assim que a vida dela mudou. De menina livre para escrava de cozinha. Naquela casa grande, quem mandava nos trabalhos era a dona Benedita, uma mulher também negra, mais velha, que tinha o rosto marcado por rugas fundas e os olhos fundos de quem viu muita coisa. Foi ela quem acolheu Abigail. Nossa, tão menina, mas vai aprender, né, filha? Porque nós dessa cor, nós nascemos para trabalhar mesmo. Vou te ensinar, Abigail. Primeiro você vai descascar a cebola, depois descascar o alho, e aí você vai socar tudo ali no pilão pra mim. Ensinou Abigail a carregar a panela quente, a moer o milho, a socar o pilão, a raspar sabão com faca, acender o fogão com graveto, fogão grande a lenha. Mas, mais do que isso, a Benedita ensinou a Abigail a sobreviver. Oi, filha, vou te ensinar uma coisa que você precisa aprender no primeiro dia de convivência aqui comigo. Abigail, aqui não se pode chorar. Quem chora, toma castigo. Choro aqui dá castigo, você me entendeu, filha?
Aqui a gente engole o choro e trabalha com o coração duro. Mas escuta bem, menina. Você já nasceu livre. Você tem que pôr isso na tua cabecinha. Você já não é mais escrava. Você nasceu livre. Mas eles pegaram você e fizeram você prisioneira. Mas isso tá fora da lei. Nunca se esqueça disso. Então minha mãe, a bisa de vocês, Abigail, nunca esqueceu e o tempo passou. E assim a minha mãe foi ficando na fazenda, descobriu que era a Fazenda da Mata. O nome da fazenda era esse, Fazenda da Mata, imensa fazenda. E foi ali que a menina cresceu, Abigail. O corpo se transformou e com isso vieram novos perigos. Aos 15 anos, a minha mãe já era uma moça feita, silenciosa, sempre com os olhos baixos, mas bonita. A minha mãe era linda. Ela tinha uma força nos ombros e uma serenidade no rosto que chamavam a atenção. E foi então que o olhar do Coronel Vicente mudou. De olhar de patrão, virou o olhar do homem desejoso. E do homem desejando o que não lhe pertencia. Numa noite, o coronel mandou chamar Abigail. Disse que a visita adoecera e precisava de chá. Ela subiu a parte de cima, a casa da fazenda, a casa grande, era um sobrado, e ela foi para a chamada parte íntima. Foi do jeito que precisava ir. Chaleira quente na mão e na xícara as ervas, para que o chá fosse misturado na hora. De acordo com o aprendizado de Abigail, quanto mais fosse feito na hora, tanto melhor seria o efeito do chá. Mas quando ela subiu, ela foi recebida pelo coronel sozinho. Cabelos desgrenhados, cheirando a cachaça, olhos opacos. Olha, ninguém sabe o que se passou dentro daquele quarto. Minha mãe tinha vergonha de falar. Ficava envergonhada, corada. Mas quando a Abigail desceu, o vestido dela estava rasgado no ombro e os olhos estavam sem brilho, estavam mortos. Ela andou até o fundo da senzala, sentou num canto e não falou mais com ninguém. Durante 3 dias foi assim. Não gritava, não chorava, não falava. Mas meses depois, minha mãe estava de barriga. Estava grávida. Naquele tempo, mulher preta não tinha escolha. Paria, mas paria em silêncio. Paria, mas paria sozinha. Com as costas encostadas no tronco de uma mangueira atrás da cozinha. Foi ali que ela começou a sentir as dores. Quem ajudou foi Benedita, que ainda estava viva. Vai nascer debaixo de sofrimento, minha filha. Essa criança é semente. Planta essa criança no mundo com amor, que vai crescer sabendo que não é coisa de senhor nenhum. Ela é mais livre que tu ainda. E foi assim que eu nasci. Eu tô contando por vocês o dia do meu nascimento. Eu nasci, Clotilde. Recebi esse nome de minha avó. Vó Clotilde. Cresci ali mesmo na senzala. Corria pelos corredores escondida, ouvia barulho das correntes de outros escravos e perguntava para minha mãe:
Mãe, por que a gente mora aqui e o coronel mora naquela casa grande? E Abigail respondia: Abisa dos 6. Porque o mundo é errado, minha filha. O mundo ainda é errado. Mas você não. Você vai viver num mundo diferente. Vai sim. Fé em Deus. Sabe, aos olhos da lei, eu era livre. Eu era livre. Mas na prática, eu era só mais uma menina nascida preta dentro de uma senzala, filha de uma mulher violentada, neta de uma avó arrancada no laço. O mundo já tinha decidido o que era antes mesmo dela falar a primeira palavra. A primeira palavra que eu falei, antes dela ser dita, o mundo já tinha decidido o que se fazer. A fazenda da mata, nas terras, agora eu sabia, de Araras, interior de São Paulo, não ficou parada no tempo. O velho coronel Vicente, doente, cada vez mais fraco, não sortava os negros por vontade própria, mas ele foi obrigado a fazer isso. Obrigado pela lei. Sim, porque a lei já tinha vindo de 1888, já fazia tempo, quando veio a tal da assinatura da princesa Isabel. Os homens que se diziam donos de vida foram obrigados a libertar os cativos, mas muitos resistiram. Você imagina, se hoje, quando uma lei é assinada, o pessoal pergunta se a lei pegou ou não pegou, vocês imaginam aquele tempo? A lei foi assinada lá em 1888, mas era 1900 e lá vai cacete. E ainda imperava por alguns cantos a escravidão. A minha mãe, a bisa dos 6, Abigail, já com um pouco mais de 30 anos, saiu da senzala. Eu estava no colo dela. Eu era menina de colo. Sem terra, sem dinheiro, sem rumo. Foi isso que a tal de liberdade deu a ela. A permissão de ser abandonada. Estava bom. A vida era tão dura, a vida era tão difícil, que ser abandonada já era um lucro. Era melhor do que ser escrava. Minha mãe olhou para mim, eu pequenininha. Vamos agora ser livre, minha filha. Com o corpo já arqueado, apesar de 30 e poucos anos, o rosto calejado, os pés rachados de andar sem parar. Livre é isso! E eu pequenininha já falava. Livre é isso, mãe? Eu perguntei com os meus olhinhos redondos de menina. E ela respondeu: mas ainda não parece. Um dia vamos ser livres de verdade. As duas junto, Benedita, que também foi sorta por obrigação do coronel, mais minha mãe, começaram uma caminhada de fazenda em fazenda. Saíram oferecendo seus serviços. Ofereciam serviço em troca de comida e de canto para dormir. Abigail fazia de tudo. Lavava a roupa, cuidava de criança dos brancos, capinava quintal, ajudava no parto alheio, preparava remédio de erva. Tinha as mãos que sabiam sobreviver e uma mente que não se dobrava fácil. E foi assim que eu cresci nesses caminhos. Menina quieta, observadora, com os pés sempre sujos de terra e os olhos sempre atentos. Não, eu não sabia ler, mas quem era eu? Não sabia ler nem escrever, mas eu sabia o nome de cada planta do mato, as que curava, as que não curava, as que podia, as que não podia. Fui criada vendo mãe
se calar diante da humilhação, mas também levantando cedo todo dia, mesmo doente, para não faltar feijão no prato. Num dia de chuva, quando eu tinha 14 anos, chegamos nós numa fazenda menor, quase ali para as bandas de Limeira, no fim de Limeira. Ali morava um lavrador viúvo chamado Elias Bento. Era um homem de poucas palavras, mas tinha um coração limpo. Esse homem, Elias Bento, contratou a Abigail, a bisa dos 6, para cuidar da casa, e com o tempo passou a olhar para mim com respeito, coisa rara naquele tempo. Não olhava como os outros homens olhavam, querendo tomar. Olhava como quem admirasse. E isso, para quem vinha de uma linhagem marcada por violência, já era muita coisa. Um dia, aí eu tinha 16 anos, a dona Abigail, minha mãe, falou para mim. A Abigail, minha mãe, chegou em mim e falou: Clotilde, esse Elias é homem de palavra. Ele me falou que tem vontade de casar mais você. Mas você agora é livre. Se quiser casar, case. Mas só se for para ser tratada como uma igual. Se for para ser serva de novo, é melhor ficar sozinha, filha. Você vê que a minha mãe, ela tinha esses pensamentos. Esses pensamentos que uma mulher tem que ter de ser livre. Prestei atenção no que dissera a minha mãe. E como eu gostava da fachada já do Elias, e foi uma decisão, se não baseada naquele amor louco, mas pelo menos de um gostar. Eu gostava dele. Casei mais Elias no fundo da capela de barro do bairro, sem padre de batina nem festa, mas com a bênção da Benedita, que continuava sendo nossa amiga, e lágrima contida nos olhos da Abigail, a bisa dos 6. Eu tive 6 filhos. 6. Aqui um parênteses. Ela teve 6. E um desses filhos era o meu pai, Paulinho Pedro Bento da Silva. O penúltimo nascido já no início da República. Esse parênteses é importante para que vocês entendam como é que eu era neta da Clotilde. O tempo tinha passado, o Brasil trocou o império pelo tal governo civil, mas na vida de quem era pobre, preto e trabalhador, tudo seguia mais ou menos igual. A casa deles era de pau a pique, com chão de barro batido e telhado de sapê. Não havia água encanada nem luz elétrica. A comida vinha da terra: mandioca, feijão miúdo, abóbora. Feijão miúdo é o feijão de corda, né, que o pessoal fala. Feijão miúdo, quando dava um frango, quando não dava angu com folha de mato. A vida era dura, mas ali havia amor. Minha bisa, Abigail, morava junto, já com o corpo cansado e os cabelos branquinhos. Aqui eu vou voltar a palavra para minha avó Clotilde. Minha mãe, Abigail, a bisa dos 6, morava junto, com o corpo cansado e os cabelos branquinhos, mas ainda com a firmeza de uma rocha. A Abigail ensinava os netos a respeitar a natureza, a não se curvar diante de injustiça e a ter orgulho no sangue que corria na veia deles. Um dia, ô vó, você vai falar do meu pai? Deixa que eu gosto de falar desse pedaço. Porque o meu pai era filho da Clotilde. Então um dia meu pai, ainda menino, ele chegou da roça chorando porque um colega chamou o meu pai de filho de escrava. A minha bisa Abigail o puxou pelo braço, olhou fundo nos olhos dele e disse:
Pois então se orgulhe, meu neto, porque sua avó foi escrava sem ter escolhido, mas você tem escolha. Sua liberdade foi comprada com o preço da minha carne e do meu sangue. Então ande erguido, queixo erguido, meu neto. Isso mesmo, me disse a avó Clotilde quando eu contei esse pedaço. E agora, vó? Você vai falar da morte da bisa Abigail? Essa era a parte mais triste, quando Clotilde contava. Minha mãe Abigail morreu pouco tempo depois, numa tarde quente de dezembro. Estava sentada numa cadeira de madeira, olhando para o pomar, segurando a minha mão. Acabou sendo sepultada no fundo do sítio, embaixo de um pé de mangueira, com um pano branco na cabeça e folha de arruda na mão. Sem lápide, sem nome escrito, mas também a gente não sabia ler. Mas com história demais para caber num túmulo. O tempo passou, o tempo correu. Meus netos. E a gente chegou até aqui. Espera um pouquinho, vó, eu quero falar do meu pai. Posso? Ué, lógico que pode. Fala do seu pai, então. Meu pai, o filho da avó Clotilde, ele cresceu e se casou, e eu nasci. Nossa casa também era de pau a pique, coberta de telhas quebradas e remendadas com sacos de farinha. Tinha só 2 cômodos. Um quarto grande, onde todo mundo dormia junto, e uma cozinha onde a vida acontecia. Não havia janela de vidro, as aberturas eram cobertas com pano, e quando o vento entrava, fazia o tecido dançar. Ali naquele chão duro, nasceu minha história. Meu pai Pedro, um homem sério, lavrador de sol a sol, desses que não tinha muito jeito com palavras, mas amava os gestos. Ele era filho de Clotilde, neto de Abigail, e carregava aquele sangue bravo no corpo, mas não sabia demonstrar. Tinha as mãos calejadas, as costas largas, de tanto roçar a terra e a voz baixa. E mesmo quando a fome batia, e batia com frequência, ele dizia: filho de Clotilde não morre de fraqueza. A gente come folha se precisar, mas se mantém de pé. Minha mãe, Josefina, era doce como caldo de cana, mas rígida como um varal de arame. Foi ela que me ensinou a rezar ajoelhada, a varrer a casa, começando sempre dos fundos, a lavar roupa no ribeirão, esfregando até a palma da mão arder. Eu cresci ouvindo a minha avó Clotilde contar histórias à noite. Sentada numa esteira de palha, ouvi-me e os netos todos ao redor. Ela gostava de repetir uma frase, sempre com os olhos vidrados nas brasas. Ei, meus netos, tudo que a gente é hoje veio de uma mulher chamada Abigail. A bisa dos 6, a minha mãe, veio dela. Que orgulho eu tenho dela, que orgulho. Como foi corajosa, Abigail. E eu... Agora voltando a palavra à minha pessoa, Paulinho. E eu, ainda pequena, ficava tentando imaginar como seria o rosto dessa mulher, Abigail.
Lógico que eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Mas eu ficava olhando o céu e perguntando para mim mesma: será que ela olhou essa mesma lua que eu olho agora? Mas a vida não era feita só de lembrança. A vida era dura. Acordávamos às 4:30 da manhã. A primeira coisa que eu escutava era o barulho da enxada batendo no chão. Depois, o café sendo coado em pano velho e o fogão a lenha sendo reaceso com gravetos úmidos. Meu pai saía para a roça antes do sol nascer. Eu e minha mãe e meus irmãos menores começávamos o dia cuidando dos porcos, das galinhas, da horta pequena que tínhamos no fundo. Estudar, eu estudei. Só que só deu tempo depois, mais para frente. Você vê quantas gerações foram necessárias para a gente começar a ir para a escola? Teve a mãe da minha bisa, nunca viu escola. A minha bisa nunca viu escola. A minha avó nunca viu escola. Aí vieram meu pai, que também não viu escola. Minha mãe, que chegou a ir no primeiro ano, coisa assim só. E eu acabei indo para a escola, mas só depois de um tempo. Na minha infância mesmo, escola já era luxo. A única leitura que eu fazia era dos olhares das mulheres ao redor que diziam tanto e mesmo sem falar. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 10 anos, fomos ajudar uma vizinha chamada Dona Rita, parteira antiga. Ela morava mais pro alto, numa casinha perto do bambuzal. Uma moça da redondeza estava em trabalho de parto e Dona Rita pediu ajuda para minha mãe e para minha avó. Eu fui junto. Era a primeira vez que eu vi uma mulher dar à luz. O grito, o esforço, o suor. Com 10 anos eu sabia de onde as crianças vinham. Não me vinha com esse papo de cegonha que eu sabia que era mentira. Eu tinha visto na prática. E quando a criança nasceu, coberta de sangue e vida, eu ouvi Dona Rita sussurrar: seja bem-vinda ao mundo, filha. Que tua alma seja mais leve que das tuas ancestrais. Na volta para casa eu fiquei pensando naquilo e talvez ali tenha nascido em mim a vontade de um dia ser parteira. De ajudar a trazer vida para o mundo, mas vida com dignidade, com acolhimento, como bisa Abigail merecia e não teve. Conforme eu fui crescendo, a roça me ensinou coisas que livro não ensina. Eu aprendi a distinguir nuvem de chuva de nuvem de vento, a plantar de acordo com a lua, a ouvir o canto da coruja e saber se era aviso ou se era só o canto da coruja mesmo. Mas também aprendi a lidar com a dureza do mundo, com a fome, com o racismo velado, com a dor de ver gente boa sendo chamada de preguiçosa, só porque ser negra e pobre parecia ser um defeito. Uma vez, eu ainda adolescente, fui ajudar a limpar a casa de uma mulher rica da cidade. Aqui em Limeira, ela me mandou entrar pela porta dos fundos. Disse que as empregadas não passavam pela sala. Eu voltei para casa com os olhos lacrimejando. Minha mãe viu calada e perguntou o que tinha acontecido comigo e eu contei. Ela fechou a cara e falou: não importa a porta que você entra, Salomé. O que importa é o que você carrega. E você carrega a sua origem. Então levante a cabeça, Salomé. Levante a cabeça, filha. Você tem que ter orgulho da sua origem. Na hora eu lembrei de Abigail, que eu nunca vi a cara, mas senti ela bater dentro de mim, através do meu coração. Certa vez eu escutei que eu sou a reencarnação dela. Sei lá. O tempo passou, eu me casei com 19 anos. Casei com João, homem simples, tão simples quanto o nome, João, lavrador igual meu pai. Tivemos 4 filhos, todos criados no mesmo chão vermelho da roça, com as mesmas mãos calejadas,
as mesmas histórias sendo passadas adiante. Nunca esquecemos de onde viemos. Eu nunca deixei de falar da bisa Abigail. Quando meus filhos cresceram, eu já tinha o corpo cansado da enxada e os pés rachados da terra quente e o peito cheio de histórias que não estavam nos livros, mas estavam em mim. Bom, meus filhos já entraram na escola na época certa. Eu tive o maior orgulho quando o meu primeiro filho, com 5 anos, ia para o tal do jardim da infância. Coisa que eu nem sonhei. Imagine a minha bisa Abigail. Já pensou se alguém falasse para Abigail de jardim da infância? O que ela ia pensar que fosse? Eu acho esse nome tão bonito. Para onde você vai? Vou para o jardim da infância. Eu sou contra, o pessoal depois substituiu com escolinha o nome. Gente, presta atenção na beleza desse nome, Jardim da Infância. Por que mudaram o nome? Por que mudaram o nome? Tem coisa mais bonita do que uma criança dizer assim, eu estou indo para o Jardim da Infância? Meu filho foi. Jardim da Infância. O mundo já era outro, ou pelo menos parecia. O rádio já tocava Roberto Carlos, a cidade limeira crescia em volta da roça e as crianças queriam ir embora para tentar a vida na capital, que não fica longe, São Paulo é tão perto daqui. Mas dentro da minha casa, a alma ainda era a mesma de quem veio do barro, do silêncio e da luta calada. Bom, já falei que eu tive 4 filhos, 3 moleques e uma menina. E cada um nasceu de um parto difícil. A dor não me foi poupada. Ensinei meus filhos a respeitarem os mais velhos, a dizerem bom dia, até para quem não sabe responder. Ensinei a não roubar, mesmo quando a fome apertasse. Ensinei que o cabelo deles era lindo sim, e que pele escura não era defeito, era herança, e uma herança importante. Afinal de contas, tinha vindo da Abigail. Mas o mundo não é justo com quem carrega a dor da pele ou a pele da dor. Meus filhos foram crescendo e ouvindo nas ruas os mesmos insultos que meu pai escutou. Foram chamados de neguinho, macaco, preto metido. Sabe aquele meu filho que ia para o jardim da infância? Ele se formou advogado. E como advogado ele é obrigado a usar terno e gravata. Então, porque ele usava terno e gravata desde jovem, ele era chamado pela vizinhança de negro metido. Uma vez eu escutei, a pessoa não sabia que era meu filho. Ele entrou assim num supermercado e eu ouvi a mulher falar para outra, esse negro metido. E escutei e tirei satisfação, sim. Perguntei para ela, por que a senhora falou negro metido? Uai, de terno e gravata essa hora? Uai, e ele não tem direito, não? É meu filho, advogado. Ele tá indo pro fórum. Elas ficaram me olhando atônitas, surpresas. Meus filhos me levaram para eu passear em Campos do Jordão. Eu fui, adorei. Fiquei num hotel. Mas eu fui na gruta. Eu fui na gruta. Na gruta dos escravos. Na gruta dos negros. E tive a certeza que algum ancestral meu já esteve ali dentro. E a história da gruta é triste. Dizem que eles se afugentavam ali na gruta, mas alguém descobriu e muitos acabaram sendo mortos ali. Na gruta eu fiz uma oração.
uma oração pedindo que fossem acolhidas as almas dos negros que por ali passaram. E nesse dia, quando eu fechei os olhos, eu vi a imagem de uma negra da canela fina que me sorriu. E eu li no lábio dela, não que ela dissesse, mas eu de olhos fechados, ou de olhos fechados, eu fiz uma leitura labial nela. Ela disse: meu nome é Abigail. Foi na Gruta dos Negros, em Campos do Jordão. E eu sou a Salomé Arantes. Não sou parente do Pelé, não. Ele ainda tinha um nascimento. Embora eu tenha ajudado muitos a nascerem, como parteira que fui. Gostaria que vocês comentassem, sim. Que vocês mandassem muitos comentários para a história da minha vida. Eu que acabo de completar 79 anos. Parabéns, dona Salomé. Que história linda sua. Ficaremos no aguardo de muitos comentários. Bom dia, Paulinho, bom dia. Ô, Paulinho, é Celi. Paulinho, ó, Celi do Balneário São Francisco. Que história linda. Meus ancestrais, Paulinho, que história linda. Olha, não deixa essa história morrer, não. Passa de neto para bisneto, para tataraneto. Passa pela vida, porque é uma história muito linda. É uma história de se orgulhar de pé e aplaudir de pé. Amei. Eu amo essa música, Paulinho. O ídolo lá cantou negro com ouro. Oi, Paulinho, tudo bom? Eu amo seu programa, adoro as cartinhas. Dona Salomé, infelizmente ainda estamos nesse mundo de racismo. Infelizmente quase nada mudou, não é? Não é a pele que define uma pessoa. É o coração, é o caráter. Eu acredito muito também na criação. Parabéns para a senhora pela sua luta. Eu sou Gerlane João Pessoa, Paraíba. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Que a Joyce deu um paro. Estado de São Paulo, que carta linda. Minha mãe fala muito da época dos escravos, né? Que eu moro aqui em Amparo, tinha o bairro do Martírio, então ela contava pra gente. Mas que história linda, né? Linda mesmo. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, que história, né? Eu acho muito bonito isso. Você nunca perdeu a essência e você dá esses ensinamentos. Eu também recebi esses ensinamentos da minha mãe. A nunca roubar, a sempre ser uma pessoa digna e honesta. São esses ensinamentos que a gente leva para a vida inteira. A gente nunca deve perder a essência, nunca deve se esquecer de onde que a gente veio, quem a gente foi um dia. Parabéns para essa mãe, parabéns para essa família. Bom dia, Paulinho, tudo de bom para você. A todos da capital, Vera Guarulhos. Bom dia, Paulinho. Essa história é muito linda. Ela teve sorte de ter a sua origem contada. Muitos não sabem de onde nem veio essa origem, eu mesmo um deles. Eu não sei como que bisavó, não tenho, nem sei como que nós surgiu a família Oliveira, que eu sou sobrenome Oliveira. Eu nem sei como é que veio, de onde que veio essa família. Então graças a Deus ela teve sua origem. Os avós, bisavós, tataravós contaram tudo que aconteceu.
Agora, infelizmente, muita gente não tem essa origem. E ela, olha, se conhecer algum diretor, manda pra fazer um filme da história dele. Bom dia.